Nessa aula, eu quero concluir sobre esse comportamento da postura do capelão mediante ao paciente que está sendo visitado por você. Seja você um pastor, seja você um presbítero ou um visitador voluntário, que, como eu disse no começo, a capelania ela pode ser feita por visitadores voluntários que exerçam esse ministério de visitação aos doentes. Eu falei nessa aula passada sobre recomendações importantes, mas uma das mais importantes, do meu ponto de vista, que eu acho, é que você, como capelão, jamais deve favorecer o paciente dando-lhe algum tipo de medicamento ou receita. Seja receita caseira, ou seja uma receita que você ouviu, ou medicamento que você tomou e que você teve sucesso. Cada pessoa reage diferente a certo tipo de tratamento. Nem todos podem ter o mesmo tratamento com o mesmo tipo de medicamento. E às vezes o capelão está visitando o paciente e desenvolve uma história até uma certa afinidade, uma confiabilidade. E essa visita nem sempre é uma única vez, às vezes é 2 ou 3, porque você, como eu já disse em aulas passadas, você deve oferecer a assistência espiritual enquanto ele quiser, porque é um processo, é uma oportunidade. Muitos conhecem Jesus na situação de luto, dor, sofrimento ou abandono. Lembra que eu falei isso em aulas passadas? Então, às vezes, essa amizade, essa intimidade pode levar a certo tipo de situações perigosas, como, por exemplo, o capelão resolve dizer para o paciente que para aquele tipo de sofrimento, tal remédio é bom. Ou quando visita e o paciente diz, ai pastor, hoje eu estou com muita dor, hoje estou com dores o dia inteiro, nada melhora. E aí o capelão pode dizer assim, escuta, eu tenho um paracetamol aqui, um exemplo, eu tenho um Dórico, eu tenho aqui um ibuprofeno, olha, eu tenho um remedinho que eu tomo que é bom. Ou alguém diz, pastor, hoje eu não estou bom, minha pressão está alterada. Olha, eu tomo propanalol, inclusive eu tenho aqui. Você quer tomar um para ver se melhora? Está com muita dor? Olha, eu tenho um remedinho aqui, quer tomar isso aqui? É proibidíssimo. Proibidíssimo. Porque a pessoa pode ter uma interação medicamentosa. Talvez ela não está recebendo um outro tipo de remédio, porque o remédio que está sendo dado para ela não pode ter essa interação medicamentosa. E aí, o ato de, às vezes, querer ser gentil, querer ser amigável, um instrumento pode causar um choque anafilático na pessoa. Por exemplo, são pessoas que têm alergias a certo tipo de medicamentos que o médico já descobriu. Por isso que alguém pergunta, tem alergia a algum tipo de medicamento? Alguma coisa que você não pode tomar? Já sofreu com algum remédio que você tomou? E aí você, como capelão, em vez de falar de Jesus, em vez de orar por ele, ouvir o que ele quer dizer, você está ali achando que você é um farmacêutico, que você é um enfermeiro e vai dar um remédio. E isso pode dar um choque anafilático. O que é choque anafilático, pastor Marcos Romano? Choque anafilático é uma reação na pessoa que tranca a garganta, tranca, a boca incha, o olho incha, as juntas incham, o paciente começa a coçar e se não for socorrido imediatamente, ele pode morrer por asfixia. Sabia disso? É proibido qualquer tipo de medicamento. Aliás, não só no hospital, mas quando você for visitar alguém em casa, você também não deve dar nenhum tipo de medicamento. Tá ok? Essa aula é importante, guarde isso e siga isso. Você pode levar azeite ou óleo para ungir o paciente. Outra coisa, dentro do ambiente hospitalar, é proibido ao capelão levar comida, algum tipo de alimentação, ou também comer a comida do paciente. Mas, pastor Marcos, espera aí. Tem visitador que come a comida do paciente? Você sabia que tem? Tem pessoa que vai fazer a visita e não almoçou, não tomou café, e aí fica de olho na comidinha do paciente.
Você não vai tomar esse chazinho? Você não vai comer esse pãozinho? Não, estou sem fome agora. Ah, então eu vou comer. Talvez ele não está comendo porque você está ali, ou porque no momento ele não está com fome. Aí o capelão vai lá e toma o chá do paciente, come o pãozinho. Outros comem a comidinha. Ah, eu não gosto de comida de hospital, pastor. Ah, mas essa comidinha está com uma carinha tão boa, esse cheirinho está tão gostoso, está tão apetitoso. Você não vai comer, não? Então eu vou. E ó, manda ver a comida do paciente. Não pode, gente. Não pode. É proibido. Acontece, pastor? Acontece. Às vezes o visitador está entrando no quarto, o capelão está entrando no quarto, e o paciente vai abrir um pacotinho de bolacha recheada. E a recheadinha ainda, né, que todo mundo gosta. Aí ele oferece, quer um, pastor? Aí o pastor aceita. Aí o paciente come um, o pastor come outro. O paciente come um, o pastor come outro. Come um, e aí aquela visita pastoral muda ali e o capelão acaba acabando com a bolachinha do paciente. É proibido. Não pode consumir nenhum tipo de alimento do paciente. Nem uma maçã, nem uma bolacha, nem a sopinha, nem o chazinho, nem o pãozinho. Ok, gente? Proibido comer a comida do paciente. Não beba o suquinho dele, não tome o chazinho dele, não abra o pacote de bolacha dele, nem nada. Outra coisa. Uma vez que o paciente está num leito, tratando de uma enfermidade, é uma incógnita. Porque ele não sabe a notícia que vai receber do problema da sua enfermidade. Alguns pacientes estão aguardando o resultado dos exames. E o capelão está ali para fazer uso da palavra de Deus, pregar a Jesus Cristo, ler a Bíblia, orar com ele. Lembra que eu falei no começo das aulas para você conseguir uma Bíblia da promessa? Que é aquela Bíblia que vem grifado todas as palavras incentivadoras de Deus, palavras de bom ânimo, de ajuda. Porque no ambiente hospitalar, as pessoas precisam ouvir notícias boas. As ruins, os médicos, não porque querem, mas por força de situação, já disse, olha, seu problema é grave, o senhor vai passar por uma cirurgia, o senhor precisa de um doador, o problema aumentou, foi para tal órgão. Então, você não está ali para falar em maneira nenhuma de morte. Não estamos visitando pacientes para falarmos de morte. Tem capelão que gosta de falar de morte. Eu estou aqui, Deus me mandou. Se você partir agora, você sabe aonde passará a eternidade? O céu existe, o inferno também existe. E você é um sério candidato a ir para o inferno desse jeito. Não pode, gente. Nem que você vê ali uma carteira de cigarro do lado. Nem que você perceba que a pessoa tem uma vida não tão regrada quanto a sua. É proibido. Você acha que ele já não sabe que a cama não fez ele refletir? Lembra da aula que eu dei, quem está deitado está olhando para cima. E a pessoa que olha para cima lembra de Deus e começa a refletir dentro de si como eu andei, o que eu tenho feito, se eu morrer, o que vai acontecer comigo. A mente dele já elaborou esses pensamentos. Você está ali para falar de Jesus. Você está ali para falar de esperança. Você está ali para ministrar vidas para ele e saúde física. Então é proibido falar de morte. Olha, o que você está tratando? Ah, eu estou tratando disso. Então, rapaz, meu vizinho teve essa doença aí, e em 2 dias foi para o hospital, no 3º estava no velório dele. Isso não se fala, isso não se faz, porque isso vai desestabilizar a pessoa, vai acelerar ainda mais o processo de sofrimento da doença que ele está. Então, é proibido falar de morte. Outra coisa, não se fala de diabo, se fala de Cristo, de Jesus, de amor de Deus, do Espírito Santo, da salvação, das bênçãos do Senhor. Tem capelão que gosta de falar mais do diabo do que de Jesus. Estou falando isso porque, como pastor de um hospital, quase 10 anos, muitas vezes precisei tirar o visitador de perto de algum paciente, porque ele estava aterrorizando o paciente, falando de demônios, de espíritos malignos.
espíritos de enfermidade, falando de morte, falando de inferno, no momento que a pessoa está precisando ouvir falar do céu, do Espírito Santo, do amor de Deus, do perdão de Deus, de Jesus Cristo. Está entendendo? E eu vou falar que existem essas coisas que eu mencionei, mas não é o capelão que visita 5, 10 minutos que deve entrar num assunto desse. Então, às vezes a pessoa está ali dizendo, e quando vai orar, começa a dizer assim: Senhor, eu repreendo esse espírito de morte, esse espírito de enfermidade, repreendo esses demônios. O paciente vai ficar desesperado, achando que ali dentro tem um espírito, e pode ter mesmo, mas você não precisa falar isso para ele. A tua batalha espiritual deve preservar o paciente que está necessitando de saúde. Outra coisa, o visitador não pode ser pessimista. Tem pessoas que visitam os doentes que são pessimistas, não são otimistas. Quem está sofrendo no leito está sofrendo já de insegurança e às vezes ele mesmo está pessimista. Não adianta, pastor. Os médicos estão fazendo tudo, mas não conseguem, não estão tendo resultado. Os remédios não estão funcionando. Pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Estou preocupado com a minha família. Tudo isso nós já estudamos em aulas passadas, só dando aqui uma memorização, uma lembrança. E aí o visitador, em vez de vir em contrapartida. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia Sagrada diz. Isaías 41:10. Não temas, eu te ajudo. Né? Olha, vamos ler aqui o Salmo 46, verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, mas eu perdi as esperanças. Olha aqui Mateus 21, 22. Aqui diz assim, meu caro irmão: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. É isso que o visitador tem que oferecer. É isso que o capelão tem que levar. Tem que levar fé. Lembra lá no começo das aulas que você deve orar antes, deve jejuar antes, ler a Bíblia para saber aplicar a palavra no momento que a pessoa está necessitada? Então tem capelães que são pessimistas, que concordam com o estado de afundamento emocional do paciente. E em vez de ele transmitir fé para o paciente, em vez de ele transmitir a possibilidade da conquista da cura, em vez de ele transmitir uma visão espiritual da possibilidade de uma restauração completa, ele transmite muito mais pessimismo do que esperança, confiança. E ele próprio, quando sai do quarto, sai praticamente dizendo: não sei se vale a pena servir a Deus, olha essa pessoa, os filhos em casa, a mulher em casa, ele sem emprego, se ele morrer, o que vai ser dele, o que vai acontecer com essa pessoa? E ele sai deprimido de um lado, e o paciente fica deprimido em cima da cama. Então nós trabalhamos com a fé, nós trabalhamos no sobrenatural, que é território de Deus. O sobrenatural é o território de Deus. Nós não estamos ali no nosso nome, nós não estamos ali falando a nossa palavra, nós estamos falando ali a palavra de Deus, que é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então o capelão tem que ser otimista, mas não simplesmente num otimismo barato, num otimismo de fachada, num sorriso só de lábios para fora. E também não podemos louvar a Deus só da boca para fora. Jesus disse: esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe de mim. Não, nós somos geradores da fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você, capelão, quando for visitar alguém, não seja pessimista. Não trabalhe com aquilo que é natural, com a notícia que ele tem, com o diagnóstico que ele tem, com a enfermidade que ele tem. Recapitulando,
Não superestime a doença, mas também não a subestime. Não superestime a gravidade, mas também não subestime a gravidade. Não subestime a situação, nem superestime. Trabalhe com a palavra, trabalhe com a fé. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão, falarão novas línguas. Não foi isso que Jesus falou? Então você tem que ter a convicção que você está ali em nome de Deus, sem pessimismo, com fé, com intrepidez, com ousadias. Com ousadia, Hebreus 4,16, cheguemos com confiança ao trono da graça, ou cheguemos com ousadia ao trono da graça, para que sejamos ajudados e alcançamos misericórdia em tempo oportuno. O paciente está sem fé, você tem que ter fé, porque pela sua fé ele também pode ser curado. E por fim, o capelão não pode ser moralista. Pessoas que chegam ali e, no seu ponto de vista, ele já detecta a causa do porquê que a pessoa está ali. Você está nessa cama porque é a mão de Deus. Você não foi rebelde? Isso aí não é juízo de Deus sobre a sua vida? Não, porque eu tenho visto que pessoas que agem assim têm pagado esse preço caro, esse leito. É Deus que põe no leito, é Deus que muitas vezes coloca o homem. E lembra que eu te falei, você não me deu ouvido? Se você tivesse me ouvido aquele dia, você não estava passando por isso. Isso não se faz, gente. Isso é proibido. A psicologia do hospital vai proibir a sua entrada ali, porque você vai acabar com a esperança desse paciente. E você vai mostrar para ele a figura de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Não, pastor, mas Deus é justiça. Concordo com você, mas Deus é amor. Lembra de Acabe? Lembra? Falando um pouquinho aqui da história bíblica, Acabe quis a vinha de Nabote. Nabote não quis vender porque era herança. Herança não se vendia, eles tinham recebido por herança, né? Então ele não podia dar aquela vinha, mas Acabe estava construindo um palácio, quis a vinha de Nabote para fazer um jardim, uma horta, um negócio dele. Nabote não deu, Acabe ficou meio choramingando. Jezabel tomou as dores, arrumou as testemunhas, mataram o homem. Não é verdade? Deus não aceitou aquilo. Deus cobrou de Acabe. E Deus disse que ia destruir Acabe, a sua casa e o seu reinado. E a Bíblia diz que Acabe se vestiu de saco, abaixou a sua cabeça, andava triste, abatido, se humilhando diante de Deus. E o profeta Elias foi até Acabe e disse: porque você fez isso, Deus fará assim, assim, assim com você. Mas Acabe se humilhou. E você viu o que aconteceu? Deus disse: Elias, você tem visto como Acabe se humilha diante de mim? Você viu como ele está triste diante de mim? Vai lá e diz para ele que eu não vou fazer isso no reinado dele. Então, esse é o Deus da Bíblia. E nós vamos conhecer e prosseguir conhecendo esse Deus para mostrar para o paciente que se ele está ali por uma doença, por uma fatalidade, por um acidente, ou até porque Deus permitiu para gerar essa oportunidade, nunca mostre um Deus vingativo, justiceiro. Lembra de Manassés? Deus, não vou contar a história porque não é esse o objetivo da aula, mas o pior rei, e Deus teve misericórdia de Manassés e reconduziu ele novamente para o trono. Foi assim com Nabucodonosor, é assim com muitas pessoas, foi assim com o filho pródigo que voltou. Então não seja moralista, não aplique juízo de Deus, não aplique sentença de Deus, mostre o amor, o perdão, a graça, a misericórdia e a oportunidade que Deus está dando para aquela pessoa através da sua vida. Seja um condutor da bênção, seja um mensageiro de vida, seja um ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, que está preparado, um obreiro preparado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus e abençoe a vida desse paciente, porque isso com certeza vai trazer a ele esperança, fé, alívio e a
cura divina. Eu desejo de todo o meu coração que você seja um capelão ungido de Deus, cheio do Espírito, que ministra a palavra, que se prepara para ser um canal de bênção na vida daqueles que sofrem. Queridos alunos, nós vamos passar agora na próxima aula para um tema bastante importante, e eu gostaria que você não perdesse a próxima aula. Eu encerro aqui, nesse ponto, o comportamento do capelão no ambiente hospitalar, que pode ser, como eu disse, enfermaria, quarto particular, pronto-socorro ou até mesmo UTIs. Deus te abençoe, até a próxima aula.